Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito, através do link abaixo da Amazon, você ajudará o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. 24, portanto, antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial. O que ele descreveu em A Morte em Veneza. Em A Morte em Veneza temos o Gustav von Aschenbach, o protagonista, que é um escritor de grande renome que se dedicou às artes de modo apolíneo, ou seja, de um modo muito disciplinado e tenaz, toda a sua vida, que porém, no final dela, sucumbe ao elemento dionisíaco, e essa volúpia, essa arte dionisíaca, acabam por levá-lo à ruína. Em A Morte em Veneza temos, portanto, este tema da morte, conflito intrapessoal de si com si mesmo, mas tudo num modo muito solene, num modo muito grandiloquente. Então, o Thomas Mann queria fazer uma paródia deste cenário, uma paródia desta solenidade, fazendo algo mais leve, algo um pouco mais cômico, mas ainda assim sobre este tema da morte, sobre este tema da ruína, sobre este tema do conflito. E também contribuiu para isso a experiência que ele teve com a sua mulher, que foi internada num sanatório para tuberculosos em Davos, e ele passou com ela 2 meses de um determinado ano, e lá então pôde ter contato com toda aquela atmosfera que lhe serviria de inspiração para a Montanha Mágica. O Hans Castorp é um jovem que acaba de se formar em engenharia naval em Hamburgo, na Alemanha, e que antes de começar um estágio que lhe dará começo à carreira propriamente dita, decide visitar por 3 semanas um sanatório dedicado aos tuberculosos das mais diferentes procedências da Europa e do mundo, para que ali se curassem no ar rarefeito e seco das montanhas alpinas. Ele então chega lá, o Hans Castorp, visitar o primo, passar estas 3 semanas, mas acontece que ele descobre espíritos de doença. É como se não fosse normal ser saudável. Descobre doente e se afeiçoa à rotina do sanatório Berghof, porque no sanatório, apesar deste elemento de morte, deste elemento de parte, no qual o Hans Castorp vai se envolvendo cada vez mais. O livro em ação não é muito grande, o que prepondera nele são outros elementos, o envolver em certa medida para se tornar alguém mais ilustrado, alguém com horizontes de vida mais amplos. E isto por conta principalmente da influência pedagógica, de todas as ideias, de tudo o que se pensava e dizia e fazia na sociedade, na alta sociedade europeia, anterior à guerra e concomitante a ela. Os vários personagens, cada um deles a seu modo, representam um aspecto. Se por um lado temos o Lodovico Settembrini, que representa este aspecto iluminista, republicânico e maçom, porque Settembrini é maçom, temos depois o Nafta, que é um judeu convertido ao catolicismo, que se fez jesuíta e que, portanto, representa naquela atmosfera o elemento do retrocesso aos olhos do Settembrini, pelo menos, o elemento do absoluto, do pensamento metafísico, do pensamento espiritual, e então um pouco contrário àquele humanismo libertário do Settembrini. E Nafta e Settembrini se digladiarão o livro todo entre si e por influenciar o Hans Castorp de alguma maneira. Mas há que se observar que nem o Nafta nem o Settembrini são puramente libertários ou puramente retrógrados. Ambos têm ideologias misturadas a elementos contrários, portanto, eles discutem, mas de uma certa forma, eles compartilham de várias crenças. Temos também o Joachim Ziemßen, que é o primo do Hans Castorp, que motivara a sua ida ao sanatório,
que não se conforma com aquela vida no alto, aquela vida deles lá em cima, e quer a todo custo voltar à planície e seguir a sua vida militar. Ele é, portanto, aquele homem cumpridor do seu dever, não muito afeito às grandes questões, às discussões filosóficas que se travam em torno dele, mas uma pessoa muito séria, uma pessoa muito ordeira, uma pessoa que tem um senso comum muito afiado que lhe impede de se deixar envolver por aquela atmosfera tão traiçoeira do sanatório Berghof. Temos também, mais ao final do livro, o Peppercorn, que é um homem holandês que representa para o Hans Castorp o elemento dionisíaco. Da mesma forma como Gustav von Aschenbach teve contato com o elemento dionisíaco, Hans Castorp também o tem. Este Peppercorn é uma personalidade, como o livro se refere a ele. Alguém que chama para si todas as atenções, que se torna o centro de qualquer ação quando está presente e que já passou por várias aventuras e várias ações grandiosas em sua vida e que, portanto, é bem diferente do Hans Castorp ali naquele mundo tão fechado, fazendo reflexões filosóficas. O livro contém várias camadas a partir das quais ele pode ser lido. Por um lado, ele é esta amostra das principais ideias que estavam circulando na Europa daquele tempo. Por outro lado, ele é uma alegoria de como aquela sociedade europeia estava ali naquela montanha, afastada da realidade, entretida com os seus próprios costumes, os seus próprios hábitos meio desconectados e que a iludia, que a faziam escapar da realidade, e de como isto em certo momento vai estourar e vai dar ensejo, portanto, à guerra, que diante daquele cenário até então tão pacato não poderia ser prevista. Temos também a questão da formação do Hans Castorp, da sua evolução como ser humano, de alguém que tem ideias tão pouco formadas a respeito da vida, mas que ao final sairá dali diferente. Enfim, além destas três principais camadas e possibilidades de leitura, várias outras são possíveis. E é isto o que torna o livro tão rico. A discussão também que se pretende levar a cabo aqui, e que o autor se empenha muito nela, é a questão da duração do tempo. De como o tempo é algo indefinível e de como a sua percepção, a percepção da sua passagem, pode variar de acordo com a perspectiva de quem olha, de acordo com a situação a partir da qual se lança este olhar. O tempo é um grande tema deste livro. Na minha opinião, a forma com que o autor lida com o tempo não é tão bem sucedida como a forma com que ele lida com todos os outros temas que perfazem a narrativa. E isto porque ele o faz de maneira muito incisiva. Ele está a todo o tempo nos alertando para o fato de que ele está propondo aquela reflexão. Não é algo sutil. E o que eu acho que é grandioso na obra de Thomas Mann é justamente a forma tão sutil, mas persuasiva e evidente com que ele trata dos temas mais diversos. Para mim, isto se confirmou pela seguinte razão. Quando ele deixa um pouco de falar e de nos alertar sobre a reflexão do tempo, simplesmente deixa a narrativa correr, e assim percebemos ao final que ele contara a história dos primeiros tempos de Hans Castorp no sanatório, usando uma determinada quantidade de páginas, de espaço na narrativa, mas que a boa parte do tempo restante ele nos contou de forma tão rápida. Isso ele não anuncia que está fazendo, mas isto produz um efeito muito forte. Isto nos faz, sim, ver a questão do tempo, da percepção do tempo, de uma forma muito mais eficaz do que quando ele estava falando disso explicitamente. A Montanha Mágica
É um livro excelente, é um livro que, como o próprio autor diz, merece ser lido pelo menos 2 vezes. Eu diria que 2 vezes é para que você tenha um conhecimento superficial até, mas abrangente. Este livro merece muito mais do que 2 leituras, porque ele é riquíssimo. As discussões que se travam nele são muito profundas. Os elementos simbólicos, apesar de ele ser um livro realista, isto é o que torna a obra do Mann tão deliciosa, apesar de ele ser um livro realista, há vários símbolos, há vários leitmotivs, que são aquelas caracterizações de um tema que se repetem ao longo da narrativa, como na música de Wagner, e que anunciam, portanto, de uma forma bem discreta e sutil, uma discussão. Isto tudo é riquíssimo e às vezes passa despercebido em 1, 2 ou 3 leituras, merecendo, portanto, mais e mais, e assim de modo a que descobramos na obra mais e mais elementos antes desconhecidos. Eu gostara muito dos Buddenbrook, que é a obra que eu disse que é a melhor que eu li na vida até hoje, e não acho que a Montanha Mágica os tenha superado. Porém, eu concordo em que os Buddenbrook é um livro menos ambicioso, é um livro com menos possibilidades de leitura do que este. O efeito que Thomas Mann busca produzir com a Montanha Mágica é muito maior do que o efeito que ele busca produzir com os Buddenbrook. Portanto, a Montanha Mágica é sim um livro mais rico. Porém, os Buddenbrook têm a vantagem de, como livro em si mesmo considerado, se abstrairmos o efeito que ele procura produzir no leitor, ele é um livro mais perfeito. Eu não achei que nada dos Buddenbrook sobra, que nada está fora do lugar, que nada lá poderia ser alterado. Ao passo que, em relação à Montanha Mágica, eu tive esta pequena reserva em relação à forma como o autor expõe a temática do tempo, e também acho que em alguns momentos cortes poderiam ter sido feitos e o livro se tornado um pouquinho menor. Não muito, mas um pouquinho menor eu acho que sim, seria possível deixá-lo. Mas isto não diminui em nada a grandiosidade do livro, o fato de que ele merece ser lido e relido, e que é sim superior, mas do ponto de vista do seu acabamento, do livro enquanto livro, eu acho que ainda assim inferior aos Buddenbrook, e talvez também A Morte em Veneza, que é um livro tão pequeno, mas muito efetivo, em que também nada sobra, nada está fora do lugar. Tendo lido agora já tantos livros do Mann, o que me faz entusiasmado é não só ler os seus outros livros que ainda serão publicados pela Companhia das Letras nestas novas edições, mas também reler, por exemplo, além de todos os outros livros que eu já li, o Doutor Fausto, que foi o primeiro livro lido. Eu vejo agora, depois de ter lido tanto e de ter tido contato com tantos comentários e narrativa do próprio Mann, que a leitura que eu fiz do Doutor Fausto foi a mais pobre de todas, porque a primeira. E que, portanto, eu já tendo gostado da obra como gostei, se agora relê-la, encontrarei várias coisas novas, terei um olhar completamente diferente do que eu tive quando o li no ano passado. Então, gente, vale muito a pena ler A Montanha Mágica, vale muito a pena ler o Mann. O Mann é um escritor que não me decepciona, é um homem que me faz a cada dia ficar com a boca mais aberta de admiração. E no meu caso em particular, eu sinto uma grande empatia pelos temas tratados pelo Mann e pela forma com que ele os trata. Eu digo que eu tenho uma afinidade de alma. Me parece que as mesmas coisas que interessam ao Thomas Mann, as suas mesmas obsessões intelectuais, são de alguma forma as minhas obsessões também. De modo que ele é uma alma irmã em um certo sentido, e por isso eu me afeiçoo tanto a ele. Portanto, a dica, deixem aqui nos comentários se já leram ou pretendem ler A Montanha Mágica de Thomas Mann ou outro de seus livros. Eu deixarei aqui
na descrição do vídeo vários links para os vídeos que eu já fiz sobre as outras obras do Mann e também para textos de apoio ou vídeos de apoio que eu tenha achado interessante. Deem um joinha para ajudar na divulgação do vídeo, se inscrevam no canal, me sigam pelo Scoob, pelo Facebook e pelo Instagram, todos os links estarão aqui embaixo. Compre este ou qualquer outro livro através do link abaixo da Amazon e ajude o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!